Bom dia, sejam bem-vindos. Vamos dar início aí a mais um projeto, de estudo sobre execução, voltado para os alunos do FRJ, que estão com as aulas suspensas, mas depois, naturalmente, com acesso a todos aí. Bom dia, professor Gisele Leite, várias pessoas aí conhecidas. Teremos aí hoje a participação do professor Sandro Gaspar Amaral, especialíssima participação. Ele já deve estar entrando aí. E nós teremos execução de alimentos, que é um tema muito importante. O professor Márcio Faria também, forte abraço. E vamos dar sequência a esse estudo. Entrou aqui também a tutoria jurídica, fica aí em divulgação, excelente canal aí de estudos. O professor Sandro acabou de entrar, vamos dar aí início ao nosso estudo, que já virou aí praxe aí toda sexta-feira às 10 da manhã. Funcionando ele aqui, vamos dar uma sequência. Sejam bem-vindos, bom dia. Olá, professor Sandro. Bom dia, Guilherme. Tudo bem, professor querido? Tudo bem, graças a Deus aí, estamos juntos mais uma vez. Queria te agradecer imensamente o convite, uma honra tê-lo aqui assim nesse momento, nesse projeto aí de bate-papo sobre execução, para tentar aí auxiliar os alunos da Nacional, da querida Nacional, que você é ex-aluno, né? Sou ex-aluno da Nacional. Nossa, e quando eu soube disso, ficou mais prazeroso ainda, porque o que eu sinto é que os alunos de lá são muito fervorosos em defesa da Nacional, né? Então, A gente fala mal da Nacional, mas a gente não deixa que ninguém fale mal dela, entendeu? é isso aí, É igual família, né? com certeza. Bom, e esse projeto aqui é um projeto não de substituição de aulas, mas de auxílio aos alunos que estão sem aulas, né? E está nessa fase aí se vai voltar ou não vai, mas as aulas estão suspensas. E esse projeto aí com vários professores aí de renome e professoras estão gravados no meu feed, para vocês terem acesso posteriormente. Estou tendo dificuldade aqui comprei um tripé de celular aqui, mas ele não está funcionando muito bem. Bom, hoje nós temos aqui para falar de execução de alimentos com o professor Sandro Gaspar Amaral, advogado militante, da Porto Amaral Advogados. Até fale mais sobre isso depois, Sandro, mas você também é professor da Amperj, da Emerj, da FEMPERJ, de Direito Civil. Então acho que hoje aqui é um momento para a gente fazer uma tabelinha do Direito Civil com o Direito Processual Civil, né? É muito bom isso. E a E o gente se tempo... complementa, né, Guilherme? Exatamente. Eu sinto, às vezes, estudando processo civil, que eu chego num momento que eu não evoluo no processo, vamos dizer assim. Eu preciso estudar o direito material para entender melhor as regras processuais, os instrumentos processuais, que são criados para, de certa Sim. maneira, atender o direito material. De A certa mesma, maneira, não, para isso, né? mesma coisa acontece comigo, por exemplo, aula de família, eu dou aula, eu preciso falar da instrumentalização da guarda, alimentos, então é importantíssimo falar da questão da partilha, sucessões tem que falar de inventário, falar de posse, tem que falar de processo. Então, o tempo inteiro a gente precisa ir para o processo para poder explicar o direito material também, né? Essas interseções são muito fortes. É verdade. E aí surgiu a ideia, quando pensei em execução de alimentos, não pensei, na verdade, não pensei em outra pessoa, você é o especialista aí, Eu dá adoro vários esse. cursos de prática, né? Isso é importante também divulgar. E a execução de alimentos, quer dizer, a gente vai trabalhar então tanto as questões processuais quanto de direito material. No CPC, já estou falando aí para os alunos, está lá nos artigos 528 ao 533, que seria a execução judicial de alimentos, de título judicial, 528 ao 533, e também tem lá no 911 ao 913 a execução por título extrajudicial de alimentos. E aí a disciplina civilista e as questões que forem surgindo aí, a gente vai dialogando. É isso aí. Bom, vamos nessa? Vamos? Por onde a gente começa? Acredito que é bom. Já passamos aí a topografia para eles,
né? Bom, a Um gente ponto que começa. eu acho que é interessante passar para os alunos logo de início é aquela questão de alimentos pelo parentesco e alimentos indenizativos, né? Que ambos a gente poderia pensar nesse procedimento, não é? Até foi legal você ter colocado essa questão, porque existem atualmente, né, diferentes tipos de alimentos. Então, existem os alimentos no direito civil, os alimentos que decorrem do poder familiar, então ele segue uma regulamentação do ECA, que muita gente esquece disso. Então, enquanto se tratar de credor alimentando criança, adolescente, o artigo 22 do ECA impõe a obrigação alimentar, por isso que não se pode esquivar, porque você não pode dizer para a criança, vá você sustentar a casa, né? O pai e a mãe têm a obrigação legal de fazer isso até o fim do poder familiar. Existem os alimentos de parentesco, que é quando você completa 18 anos, você sai do manto tutelar do ECA e entra para o Código Civil. O que a gente explica, mas muita gente não estuda. Então, por exemplo, tem um caso aqui no escritório que me irrita, porque a gente paga tão caro para funcionário público, né? Então tem que estudar. O advogado que não estuda, ele obviamente prejudica a vida da pessoa que o procurou. Mas o magistrado que não estuda, ele prejudica a vida de todo mundo. Quer dizer, é uma ação de alimentos, uma filha de 19 anos reclamando alimentos do pai. O juízo envia para o MP, fixa alimentos em 20% sem nenhuma prova de necessidade. Porque está tão acostumado a lidar com criança, não, Uhum. mas a necessidade é presumida. Com 19 anos, a necessidade não é presumida. Você tem que provar qual é a necessidade que você tem. Em números, né, ela tem que ser certa e ela tem que ser codificada. Entendeu? Não é essa presunção que se trabalha com criança e adolescente. Quando se trata de alimentos entre parentes, existe a discussão se o alimentando foi o responsável pela sua miserabilidade. Porque se foi ele que deu causa à sua própria necessidade, o Código Civil autoriza a fixar os alimentos no patamar do indispensável para a subsistência e não para a sobrevivência. Então já há nuances interessantes entre o parentesco e o poder familiar. E nos alimentos matrimoniais, eles tanto podem estar atrelados ao binômio possibilidade e necessidade, como podem ser compensatórios. E os alimentos compensatórios não tem nada a ver com necessidade. Né? Quem requer alimentos tem renda, está no mercado de trabalho, etc. Mas ele tem natureza indenizatória por situações que ocorreram do passado e as perdas de chances, de oportunidades que foram feitas pelo sacrifício de uma família e agora, na dissolução do vínculo, houve um sensível desequilíbrio econômico entre elas. Tanto que o STJ vem entendendo que não cabe prisão civil na execução de alimentos compensatórios, justamente porque eles não estão atrelados à vida, eles têm natureza indenizatória. Mas quem está de fora, né? Não, eu vou pegar aqui um modelo e faço Uhum. um corte cola e jogo, e sai tudo errado. E aí a gente agrava e o agravo vai consertando as falhas que acontecem na primeira instância. Mas é muito ruim isso, porque alimentos você lida com a vida da pessoa. Né? Enfim. É interessante o que você falou, né? Então, para perceber como o direito processual, né, ele tem que ser interpretado naturalmente de acordo com o direito material. Quer dizer, até os instrumentos executivos, como prisão civil, vão ser analisados dependendo da natureza de alimentos que está sendo E ali buscada. Né? eu vejo vocês como uma farmácia. Uhum. Ou seja, a doença é identificada no direito civil e a cura vai ser no processo civil. Uhum. Se você identifica corretamente a doença, mas toma um remédio errado, vai dar boa coisa, não vai sair. Mas se você procura adequada no processo civil. Deu uma travada, não sei se você percebeu. Para mim, é.
Para mim, você ficou congelado. E eu É. continuei falando. Eu não sei se como a live foi puxada do meu Instagram, eu acho que cortou para todo mundo. Ah, é? Mas enfim, a última coisa que eu ouvi foi a ótima analogia da farmácia. É como se a gente, o direito civil tem que diagnosticar a doença, mas a cura para a doença vem no processo civil. Então você precisa acertar dos dois lados. Não adianta eu saber o que você tem e te recomendar o remédio errado. Entendeu? A gente precisa saber muito o processo e não saber direito civil é ser deficiente. Saber muito Exatamente. direito civil e não saber processo civil também é deficiência, porque um precisa do outro. Né? Pelo menos né, em questões de instrumentalização de direitos é fundamental, você tem que saber. Entendi. Isso é um excelente ponto de partida, né, para nós aqui. Outro ponto que eu acho que vale a pena destacar aí para os alunos, né, se a gente está falando de execução de alimentos, então já há uma obrigação alimentar reconhecida. Seja judicialmente, teve uma ação de alimentos, tem uma sentença condenatória de alimentos, ou uma decisão interlocutória, arbitrando aí uma tutela provisória, ou a gente tem uma execução por título extrajudicial. Então, o enfoque aqui, que vamos ver se a gente caminha para lá, seria, né, de trabalhar como o formato dessa execução e tem algumas questões práticas que eu até quero lhe indagar e para você passar a sua prática e a gente verificar como se dá, né, propriamente. Mas fique à vontade a todo momento de puxar essas Não, questões vamos de embora. direito civil, porque é isso que faz a gente entender o Instituto. Né? Na execução de título judicial, volto a dizer, 528 ou 533. Quer dizer, seria basicamente o cumprimento de sentença, sendo que sentença, o cumprimento de sentença não é só de sentença, pode ser de um acordo, pode ser de uma decisão interlocutória, é a execução de título judicial. E, vamos lá, obtido uma sentença que condena em alimentos. Vamos ficar no fácil, né? Transitou em julgado. Porque mesmo se não tivesse transitado em julgado, se Sim. houvesse uma apelação, a apelação não teria efeito suspensivo, caberia execução provisória, na forma lá do 1012, parágrafo 1º do CPC, nos incisos prevê isso. Mas se transitar em julgado, aí como que seria essa execução de alimentos? E aí eu já queria falar sobre o procedimento com prisão ou sem prisão, lhe indagando a prisão civil, medida de coerção. Se você acredita que há verdadeiramente uma opção para o litigante, ou se o juiz pode determinar a prisão de ofício, né, prisão como medida executiva, e como é que se daria? Eu tenho uma certa dúvida na prática dessa execução, porque a gente teria que ter um valor que justifica a prisão e ter outro valor que não justifica. Eu preciso abrir dois procedimentos, ou eu posso abrir um só e separar o cálculo? Foi Né? ótimo você ter tocado nesse assunto, porque a prática esbarra em algo chamado cultura. A lei é linda, mas ela não consegue vencer de plano a cultura. E eu entendo que a cultura tem que ser vencida inicialmente pelos advogados. Porque eu lembro, quando eu era criança, adolescente, eu lia muito Garfield. Adorava os livrinhos do Garfield. E teve uma dele que eu nunca esqueci, ele dizendo assim, velhos hábitos custam morrer. Por que velhos hábitos custam morrer? CPC de 73 tinha o 732 e 733. E aí, você vai executar os alimentos pelo 732 e 733. Então, isso criou uma cultura da gente fazer duas execuções. Uma execução pelos alimentos antigos e uma execução pelos alimentos recentes. Aí, quando você tinha que fazer duas, necessariamente. Se você fizesse uma só, com um só planejamento, que eu tentava fazer, eu nunca conseguia, isso já tinha sido consolidado na época. Beleza, então a gente fazia duas. A de alimentos recentes, que era já na forma do... Tinha na época a súmula 319 do STJ, que aí depois o CPC trouxe, acho que ele está no parágrafo 3º do 528, essa prisão. Mas a gente tinha que fazer duas. Uma é por prisão e outra seria execução por quantia certa contra devedor solvente. Eu entendo, e eu não sou processualista, então eu sou aquela pessoa que faz, que estuda como advogado, e não como um docente na área como você. Então,
aos ouvintes, deixando claro, douto em processo, Guilherme, eu sou aquela pessoa que advoga com o processo, né? Mas eu entendo que o 528 do CPC estabeleceu, até por causa da leitura sistemática do artigo, ele é dividido acho que em 8 parágrafos, ele é bem extenso. Mas, eu acertei, são 8 São mesmo? 9. Ah, tá vendo aí? 9 parágrafos. Mas ele é bem extenso. E é nessa leitura sistemática, ao que me parece, ele diz o seguinte, até porque a competência varia, né, no 531. Parágrafo 1º, quando os alimentos são definitivos. Parágrafo 2º, quando eles são títulos de tutela provisória. Então, eu vou fazer, nesse caso, o trânsito em julgado, eu vou fazer uma execução, um planilhamento. Um planilhamento só, que vai pegar todo o período de inadimplemento da pensão alimentícia. Mas a prisão civil vai ser decretada pelas prestações vencidas ao longo da execução, mais as 3 que antecederam o início da execução. Ou seja, é o mesmo cálculo da súmula 309 da STJ. Então, se eu fui preso pela execução de alimentos, o alvará de soltura é expedido pelo pagamento dessa parte da planilha, não é pela planilha inteira. Tanto que não existe, a meu ver, o procedimento justifica em 3 dias, se não houver justificativa, ou se apresentada a justificativa ela não for acolhida, total ou parcialmente, o juiz vai fixar um momento para pagar aquele valor de débito sob pena de prisão. Se eu for preso, alvará de soltura por aquele trecho da planilha, do planilhamento, que seriam dos alimentos recentes. Então, a meu ver, é um só. Mas ainda hoje, a gente tem a cultura do judiciário pedindo para se fazer duas planilhas, 2 execuções diferentes, uma que absorva a prisão civil e a outra que não absorva a prisão civil, a não ser que a gente escolha fazer só pela execução, pela penhora, né? Pela quantia certa contra devedor solvente. Eu compartilho aí da sua posição, até por uma questão de facilidade de tramitar processual, né? Eu concordo, já tivemos casos no escritório que a gente fez uma só, o juiz manda separar. Manda separar. Mas essa súmula 309 do STJ, só para falar certinho, ela foi supostamente positivada no 528, parágrafo 7º. E só para explicar, às vezes, ao aluno que não... essa súmula está querendo dizer que a prisão civil, a medida de coerção, ela não se justifica por todo o débito alimentar. Só as 3 anteriores à execução e as que se vencerem. Então, se o devedor pagar essa, ele está livre, né? Mas isso não significa dizer que as outras parcelas não podem ser cobradas, né? Elas podem ser. Por isso a dúvida: separa o débito da prisão ou não, ou mantém numa única planilha. Essa foi a discussão prática que a gente tratou. E quanto àquela questão da prisão de ofício, porque entra numa questão processual, né? Veja, se é uma medida executiva para compelir o devedor a cumprir a prisão civil, uma medida coercitiva, por esse lado daria o entendimento de que o juiz pode determinar de ofício. Só que eu vejo jurisprudência no sentido de que isso pode arrefecer os laços familiares, né? Porque às vezes a pessoa não quer a prisão. Né? Isso é uma loucura. A escolha, a meu ver, é feita pelo próprio exequente quando ele pode optar só pela penhora no parágrafo 8º. Olha, eu, credor, estou dizendo que não há necessidade de prisão, eu estou fazendo uma dessa. O alimentante é dono de uma cobertura na Barra da Tijuca, mesmo que seja um imóvel que ele sirva de residência, ele é penhorável para execução de alimentos. Então, eu entendi, não há necessidade de prender essa pessoa se eu tenho exatamente o que penhorar. Mas essa escolha tem que ser minha. O processo não é do juiz. Se vai arrefecer ou não, esse é o problema da família dele. Às vezes a família já está destruída há muito tempo. Às vezes esse pai, esse avô, essa mãe quer mais que o filho morra de fome, tem patrimônio para pagar e não paga. Então não cabe a mim, a você, a juíza, quem seja lá quem for, julgar a família dos outros. A família daquela pessoa, ela que sabe a realidade dela e ela tem o direito à prisão civil. Não pode o judiciário absorver para si
a atividade legislativa e dizer, não, eu vou pensar. Você não vai pensar, querido. A lei está dizendo que tem que ter prisão civil. Isso é um procedimento da execução de alimentos, por isso que ela não está, por isso que ela é separada da execução por quantia certa contra o devedor solvente. Porque você está lidando com vida. Você está lidando com vida. E a gente que advoga, você já deve ter visto isso acontecer, a pessoa é presa e quando chega à delegacia o dinheiro aparece. O dinheiro aparece. Porque ele começa a fazer a vaquinha na família, a vaquinha nas redes sociais, a vaquinha da igreja, a vaquinha do lugar de trabalho. Cada um vai dando R$150, o dinheiro aparece. Agora, a sensação que eu tenho é que aquele pai ou aquela mãe, na maioria das vezes são os pais, né? Estatisticamente são os pais. Ele não se sente na responsabilidade de sustentar aquela criança. Ah, não tenho dinheiro para pagar. Ah, eu gastei muito com o conserto do carro esse mês. Eu não vou pagar. Então a criança vai comer o quê? Ele não se importa. Ele não se importa. Você tem filhos, eu tenho filhos. Quem tem filho faz qualquer coisa, desde que seja lícito, não seja crime. Você faz qualquer coisa. Eu costumo brincar com os meus alunos que se eu pudesse, eu me prostituiria. Só que eu não tenho condições, meu corpo não me permite. Mas se eu tivesse, para um filho não passar fome, eu faria qualquer negócio. E até a questão do crime eu não sei te dizer. É muito fácil eu dizer que eu não praticaria um crime. Porque eu estou numa vida que não me expõe a isso. Mas eu estou com um filho morrendo de fome, chorando de fome. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei, eu nunca vivi isso. Então eu não posso julgar essas pessoas, nem estou aqui para julgar essas pessoas. Agora, o que não pode estar é esse pai dizer, eu não vou pagar porque eu não estou podendo. Então, qual é a outra opção no cardápio? E quem é esse juiz para dizer vai esfacelar essa família? Quando chega o ponto do pai não pagar alimentos, a família já está esfacelada há muito tempo. O Betinho dizia isso. A fome é o limite da dignidade. Quando você está passando fome, não há mais nada. Então, esse tipo de argumento é uma apropriação do CPC pelo judiciário, quando o CPC pertence às partes, ele não pertence ao judiciário. Pelo contrário, o CPC é o freio para o judiciário. Ele existe justamente para o judiciário não fazer o que ele quer fazer. Mas ainda assim, eu já ouvi de um juiz na Baixada, eu não vou dizer onde, para que ninguém identifique. Ele falou para mim, o CPC é que sou eu. Não falou para mim, não. Falou para mim, para o advogado da outra parte, para as partes e para o Ministério Público. O CPC é que sou eu, porque daqui eu só saio aposentado ou promovido. Então, esse tipo de postura é uma postura a ser combatida. Não é nem para ser homenageada, é para ser combatida. Outra, já que a gente está tocando nesse assunto, eu acho importante, é a questão dos alimentos, execução de alimentos em face de idoso. O STJ publicou informativo entendendo que se o idoso tiver patrimônio, ele não pode ser preso por inadimplência alimentar. Ele só sofre penhora. Então, o que ele está dizendo? O idoso que tem patrimônio não vai para a cadeia. O idoso que não tem patrimônio vai para a cadeia. O STJ está dizendo que cadeia é lugar de pobre. Rico não pode ser preso. Agora, vamos parar para pensar. Se eu sou idoso, eu tenho 77 anos, minha renda é de 35 mil por mês, tenho 3, 4 apartamentos e não pago alimentos, a minha situação é muito mais odiosa do que daquele idoso que foi condenado e está sem condições de pagar. Mas o STJ cria uma aliança com o rico e uma opressão para o pobre. Isso não faz sentido. Então a gente começa a pensar numa militância na execução de alimentos e a gente está esquecendo quem é o verdadeiro vulnerável nessa história. Porque se o idoso fosse o vulnerável, ele não seria o executado, ele seria o exequente. Aí ele estaria pelo Estatuto do Idoso. Aí provavelmente ele estaria numa execução por título extrajudicial, porque ele fez um acordo de alimentos firmado pelo Ministério Público ou pela Defensoria. Teria um título executivo extrajudicial. Agora, se esse idoso é executado, é porque houve um processo de conhecimento, ele foi identificado como capaz, economicamente capaz de contribuição, até porque essa pessoa idosa, ela só vai ser condenada a pagar alimentos mediante essa prova, então está provado que tem possibilidade, não paga por quê? E não vai para a cadeia.
Ou outra, uma amiga minha, que você deve conhecer também, ela foi professora de Direito Civil há muito tempo, mas ela deu uma afastada, ela cansou de mandar prender pessoas que tinham patrimônio por inadimplência e o tribunal cassar a decisão dela ordenando prisão domiciliar. E o executado morando no Golden Green. Então isso não é prisão domiciliar, isso são férias, entendeu? É colônia de férias. Então isso não Desvirtua, né, existe. o instituto, né, todo. Completamente. Completamente. Eu vi o Leone dizendo, com todas as minhas referências, todo mundo que me conhece sabe que o Leone é uma imensa referência para mim, mas ele se disse publicamente contrário à prisão civil. Mas vamos lá, se eu não tenho patrimônio e não pago alimentos, qual é a única forma que aquela pessoa que precisa daquela pensão para sobreviver me forçar a pagar? É o medo da prisão. Porque se eu não pagar e não tem prisão, é penhora. Se eu não tenho bem, já penhorar o quê? É o crime Exatamente. sem castigo, entre aspas. Né? E dentro da natureza da obrigação envolvida, né, a pagar alimentos, muitas vezes, como a gente disse, né, na situação de necessidade e urgência, a fome não espera, né? Então, A fome não espera. você acaba ficando numa situação de que a inefetividade aí frustra a dignidade aí da pessoa, inclusive, né? Agora, Exatamente. isso, levando para um campo processual, isso que a gente falou, então, obtido um título judicial, ou até quando haja um título extrajudicial, haveria uma opção do litigante num procedimento com prisão ou sem prisão. Sem Se prisão. for, se for sem prisão, ele teria, né, o caminho comum, né, por exemplo, da execução de título judicial, intimação na pessoa do advogado para cumprir voluntariamente, no prazo de 15 dias. Eu estou aplicando aqui o 528, parágrafo 8º, e bastaria a intimação do advogado e a execução prosseguiria com todas as medidas executivas comuns e aquelas penhora de salário, desconto em folha de pagamento, só não haveria prisão. Agora, com o pedido, com o procedimento de prisão, só estou tentando chamar a atenção disso. Se a parte optasse pelo procedimento com prisão, por exemplo, na execução de título judicial, seria o caput do 528. O caput, o parágrafo 1º, enfim. E ali fala intimar o executado pessoalmente para, em 3 dias, pagar o débito. Quer dizer, se for uma execução judicial de alimentos com pedido de prisão, a lei exige um contraditório mais amplo, que seria com a intimação pessoal do devedor de alimentos, justamente porque ele vai ter que ter... É ele que vai preso, né? Então não bastaria a intimação do advogado. O que é compreensível, até porque é um cerceamento de liberdade, então realmente esse contraditório ele precisa ser mais, vou dizer, ser mais garantista, né? Utilizando um nome uma nomenclatura dos penalistas, mas porque eu tá expondo a minha liberdade. Mas há um revés nisso daí também. A gente esquece que a obrigação alimentar ela tem natureza continuada. Né? Você não paga de uma vez e acabou, né? Porque as necessidades se renovam periodicamente. Então, imaginemos que a sentença de alimentos transita em julgado quando o credor tem 8 anos de idade. 7, 8 anos depois, o pai caiu no mundo. Você não sabe onde o pai foi parar. Se ele voltou para o Ceará, se ele está em Santa Catarina, se ele foi para Brasília, se ele está no interior do Rio. Você não sabe onde o pai foi parar. E como você não sabe, e ele para de pagar a pensão alimentícia, a exigência da lei para intimação pessoal gera um certo atraso no processo. É claro que existem. A não localização dele vai permitir suprir o devido processo legal, as exigências do devido processo legal. Mas como você bem colocou, quem tem fome tem pressa. Então isso vai impor ao credor de alimentos que a pessoa que tem mais urgência no caso, dela ter que aguardar o tempo do judiciário, e o tempo do judiciário ter sido cada vez mais longo, porque é o único dos poderes instituídos que realmente atendem a população, porque, vamos lá, começo eu. Eu, como brasileiro, eu não me sinto tendo acesso ao poder legislativo. Se eu precisar de um deputado, falar com o deputado, eu não me sinto com canal aberto com o legislativo. Eu não me sinto com canal aberto para o executivo.
O único lugar que eu conheço de um palco que eu possa exercer o meu direito de cidadania é o judiciário. Então, no Brasil se criou uma cultura de que tudo vai ser resolvido no judiciário. Então, o judiciário acaba sendo abarrotado com todas as medidas que todo mundo quer. E aí, uma execução de alimentos em que o executado está em local incerto e não sabido, ela vai levar muito mais tempo para atender a vida. Então, acho que isso era uma coisa que nós deveríamos pensar e, de repente, até quem sabe, fazer um PL para alterar isso. Porque eu entendo que há a liberdade a ser vigiada do executado, mas, do outro lado, tem a vida do exequente. Nós temos dois bens jurídicos tutelados em conflito. A vida de quem pede os alimentos que não estão sendo pagos e a liberdade de quem não pagou. Então, se eu não paguei os alimentos, eu não tenho condições de pagar alimentos, o homem médio, que é, enfim, o homem médio é uma piada, né? Mas o homem médio, ele deveria propor uma ação revisional de alimentos, requerer uma tutela provisória para pagar menos e conseguir honrar, ou ainda que seja uma exoneração. Mas ele não pode pura e simplesmente deixar de pagar e se esconder dos olhos da justiça. Porque se ele não quisesse se esconder, ele informaria. Olha, me mudei para tal lugar. Olha, agora eu posso ser encontrado em tal lugar. Não, se ele se muda, se ele está em um local que ninguém sabe, é porque ele não quer ser encontrado. Mas o CPC criou uma aliança com uma pessoa que não paga e não deseja ser encontrado. A sua crítica ela é cirúrgica aí num ponto, né? Porque o cara é uma grande dificuldade comunicar, fazer a comunicação processual de demandados, seja em dívida comum, seja em dívida de alimentos, sobretudo, óbvio, né? Quando o devedor, o réu, quer procrastinar o feito, enfim. E aí você já teve dificuldade de citar lá na ação de alimentos, obtém uma condenação, na hora da execução, que é a prisão civil, que é a medida mais efetiva, você vai precisar da intimação pessoal na forma do 528. Na verdade, o legislador aqui não falou, mas a gente poderia, por uma espécie de analogia, aplicar exatamente isso que você disse, que é uma saída muito interessante, que seria aplicar o 513, parágrafo 2º, e parágrafo 3º, na verdade, que diz que quando o devedor não tem advogado constituído nos autos, tem que mandar uma carta para ele, no cumprimento de sentença, que seria um AR, um aviso de recebimento. Até aí tudo bem, se voltar positiva, está intimado pessoalmente. Mas se voltar negativo, o 513, parágrafo 3º, diz que o juiz pode considerar tacitamente positiva, tacitamente intimado, o devedor que não atualizou seu endereço. E aí teríamos um caminho para isso. Me parece até que o ideal era que no mandado de citação, lá na fase de conhecimento, constasse a ordem, né, porque o citando recebe o mandado, constasse de que ele tem o dever de atualizar o endereço, até para dar-lhe ciência e acabar com esse problema. Porque aí mandou a carta para lá, voltou negativo, nós temos aí esse entendimento pela continuidade da execução. Exatamente, perfeito. E só para citar um último dispositivo, tem o 77, inciso 5 do CPC, 77, inciso 5, que fala dos deveres das partes. E está lá escrito, todos têm o dever de atualizar seu endereço. Então, mais um ponto aí que a gente tratou aqui, né? Ponto pra gente. Agora, outro ponto que eu queria lhe falar, Sandro, seria o seguinte. A prisão civil, ela acaba sendo a medida principal e ela só é decretada, é a única prisão civil admitida, né, no ordenamento jurídico, Sim. porque não cabe a prisão civil do depositário infiel, na forma lá da súmula vinculante 25 do Supremo. Estão perguntando aqui se a live vai ficar gravada. Vai, no meu feed fica gravada. Mas o que eu diria? O 528 do CPC fala que a parte, o executado é intimado para tentar provar a impossibilidade de efetuá-lo. Quer dizer, se ele não tiver como, for desempregado, em princípio não tiver condições, ele não seria preso, porque a medida de coerção não funcionaria. Ele continua devendo. Claro que isso é sempre a justificativa, né, de não ter condições. Mas um ponto que eu acho interessante a gente refletir é aquela questão, e o pagamento parcial? E a teoria do adimplemento substancial? Será que a gente poderia aplicar aqui
É um argumento muito utilizado por devedores, né? A gente usa esse argumento na. Esse que é legal, né? A emenda, você também é professor da Emerge, mas você é professor de processo civil. Então, se criasse essa emenda para a sua aula, ótimo, mas botaram essa emenda para a minha aula, que é de direito de família, que é de trazer esses argumentos processuais. Ou seja, até a coordenação de direito civil da Emerge entende que os professores civis têm que passar as noções de processo. E ali a gente traz decisões do STJ apontando que não cabe a tese do adimplemento substancial, de novo por causa da natureza jurídica da obrigação. Essa teoria é aplicada para as obrigações econômicas, né? Para as obrigações que têm por finalidade atender o interesse patrimonial das partes. Quem recebe pagamento de alimentos não é para enriquecer. Por exemplo, eu estou no meu escritório agora, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu estou vestido. Para eu ter essas coisas, eu preciso receber como advogado. Então, as obrigações civis, elas me dão condições econômicas para eu adquirir bens. Quando eu recebo pensão alimentícia, é para me manter vivo. Não é para eu comprar apartamento, para eu ter carro, não, é para suprir necessidade de sobrevivência. Então, quando uma pessoa paga, se a minha necessidade foi fixada em R$ 2.500, não adianta me pagar R$ 2.100. Porque só não paguei R$ 400 por causa disso, o transporte da escola não foi pago. Por causa desses R$ 400, não deu para pagar o plano de saúde. Então, R$ 400, mas eu paguei 80 e poucos por cento, mas aqueles 19, 18% que você não pagou estão destruindo a vida do credor. O credor não está recebendo mais do que ele precisa. Se o judiciário trabalhar corretamente, ele vai fixar o valor da pensão atrelado à necessidade que foi planilhada no processo de conhecimento. E, aliás, é isso que justifica o chamamento dos avós ao processo. Ora, a impossibilidade de pagar tudo, eu vou chamar os avós. Eu fiz um caso, esse curso que eu faço de ação de alimentos, que é prático para advocacia. Na primeira aula, a gente pegou um caso desse, em que a criança precisava de R$ 4.000, já viu o consenso do pai e da mãe que os 4.000 fechavam a necessidade, já tinha havido agravo, já tinham secado tudo, mas os pais só conseguiam suprir 3.500. R$ 500, não, 3.000. Ficavam faltando R$ 1.000, mas nem o pai nem a mãe conseguiam chegar até os 4. Então, sem os 4, a criança teria ou que ir para uma escola pública, ou teria que sair do curso de inglês, ou teria que sair do inglês e do atividade desportiva, e não sei o quê. Para você ter isso, o judiciário tem que entender, não, vamos fazer o seguinte, vamos chamar os avós, já que é uma impossibilidade dos pais de suprir essa necessidade, que estamos chegando a esse consenso, vamos chamar os avós. Aí um avô que ganha R$ 25.000 por mês de aposentadoria, ele paga R$ 500 de pensão alimentícia para o neto. Mas só R$ 500? Mas o avô não é o pai da criança. O avô só foi chamado para uma complementação em razão de uma responsabilidade subsidiária para que aquele neto não ficasse privado de uma necessidade dele. Então, se a gente admitisse a teoria do adimplemento substancial, para que chamar avô avó para cobrar R$ 500, R$ 300? Não haveria necessidade. E outra coisa que me irrita muito na gente. Então, quando eu coloco eu e você num grupo, eu estou falando de uma classe privilegiada, que a gente não pode ter vergonha de assumir isso. Nós vivemos uma classe privilegiada. Para nós, se aumentou a passagem do ônibus em 10 centavos, primeiro, isso não nos atinge, porque a gente não anda de ônibus. Mas a sua filha anda de... Minha filha anda de ônibus, anda. Mas só que para ela, se aumentar 10 centavos, não faz diferença. Mas para minha irmã faz. Para minha irmã, 10 centavos é muito dinheiro de aumento. Então, a gente despreza esse inadimplemento de 100, 200, 300 reais, porque para a gente isso não é dinheiro. Mas para aquela pessoa que está recebendo, que está cobrando alimentos, é dinheiro sim. Está faltando para ela mês a mês. Então, esse tipo de questionamento, ele nasce de um desprezo da classe privilegiada sobre a necessidade daquela pessoa que teve que se socorrer ao judiciário para ter uma vida com mínimo de dignidade.
Esse tipo de discussão, para mim, ela é ofensiva ao direito da Concordo. vida, a meu ver. Não, concordo. Concordo. É, Bom, Sandro, até para a gente aproveitar o tempo, que o tempo estou vendo aqui passa rápido, a gente fica nessa conversa aqui, deveria fazer uma live até maior. Mas enfim, outro ponto para a gente tentar superar aí a prisão, só para é a questão do regime prisional. O novo CPC fala 528, parágrafo 3º, será cumprido em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns, 528, parágrafo 3º. Tem lei agora recente na pandemia falando que nesse período transitório aí a prisão seria domiciliar. Então esse era um ponto que eu queria falar com você. E também a questão do prazo máximo da prisão. Porque é uma medida de coerção, a prisão não é ad eterno, não é infinita. A gente tem que respeitar aí o período normativo. E o CPC fala até 3 meses no 528, parágrafo 3º, mas a lei de alimentos, no artigo 19 da lei 5478 de 68, fala em 60 dias. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão do regime e do prazo, porque fica sempre a dúvida, qual é o prazo máximo, o CPC ou a lei especial anterior que não foi revogada, né? Eu entendo CPC, porque a Lei 5478, ela é de 1968. Segundo lugar, ela é uma lei de natureza processual. De novo, eu não estou reclamando não, se de repente o Renato estiver assistindo a gente, não estou reclamando não, Renato. Eu pego tudo com muita alegria. Aliás, eu adoro esse tema. Mas quando eu coloco nas minhas turmas de família a Lei 5478/68, eu deixo claro, isso aqui é processo civil. Inclusive, na Ampesa eu falo no teu nome. Ó, vocês estão com dificuldade de processo, vocês têm que perturbar o Guilherme, não é a mim. Eu não sou professor de processo. Eu não tenho a cognição docente para enfrentar questões científicas de processo civil. Aqui a gente está falando do impacto do processo dentro do direito civil. E dentro dessa análise que eu faço com eles, a Lei 5478/68 é uma lei que estabelece o procedimento especial para a ação de alimentos, é o rito especial da ação de alimentos. Então, se há uma natureza procedimental numa lei especial, vem o CPC de 73, que já diferenciava da lei especial, e vem o CPC de 2015, repetindo o prazo de 1 a 3 meses, o CPC de 73, vamos lá. CPC é a lei dos ritos, né? Essa que ela é apelidada, a lei dos ritos. É a norma, é a lei federal procedimental por excelência. Se ela tem um capítulo exclusivamente para tratar da execução de alimentos, ela está tratando da mesma matéria que uma lei de 1968, de modo diferente. Então, a meu ver, não são, o prazo máximo não é de 60 dias, o prazo máximo é de 3 meses. E vou mais longe, Guilherme, todo mundo reclama nas minhas aulas de civil. Eu não sei se reclamam contigo, mas comigo reclamam. Por quê? Você prende o sujeito, né? Houve uma ordem de prisão. Bacana. STJ entende que se o juiz mandar prender por 1 mês, ele não precisa fazer justificativa exauriente, porque ele estabeleceu pelo mínimo. Então, ele não teria como fazer por menos do que aquilo. Então, já está, ex lege, já está justificado. Mas aí, vamos lá, ele renova por mais 1 mês se não houve pagamento. Então, já tem 2 meses. 2 meses preso, continua não pagando, renova por mais 1 mês, 3 meses. Se continuar não pagando, é alvará de soltura. Porque aquela pessoa não pode ficar presa por mais de 3 meses numa mesma execução. Não pode, porque senão ela acabaria caindo em prisão perpétua. Aí as pessoas começam a gritar, mas isso é uma pouca vergonha porque a pessoa fica presa ali, como se fosse uma colônia de férias, né? 3 meses, não paga, e aí vai continuar não pagando, porque ele não tem vez a penhora. O que mais você quer que o Estado faça por você? O que mais você deseja que o Estado se intrometa na sua esfera privada? Ele já prendeu, ele já te dá instrumentos de penhora, você pode cumular a penhora com a pensão atrelada a desconto em folha, até o máximo de 50%, o que acho que é questionável também, esse limite de 50%, porque a gente não está considerando pessoas que ganham salários milionários, enfim. Mas, de qualquer maneira, acho que ali o Estado se esgotou. Mas se as pessoas reclamam que 3 meses é pouco tempo, imagina 60 dias.
Agora, só um Verdade. recado para a galera, rapidinho. Em primeiro lugar, tudo que eu falei mal do adimplemento substancial, eu, como advogado, falo a mesma coisa, tá? É porque isso aqui é um papo teórico. Sim, Mas sim. na advocacia, a teoria é completamente diferente. E segundo, mas não é, porque senão a pessoa fica me ouvindo, ele não vai falar de adimplemento se eu contratá-lo. Vou. Se você Eu tiver no diria, o advogado defende um sujeito parcial. Então, é por aí. exatamente, exatamente. E a questão da prisão pelo prazo máximo de 3 meses é porque há um limite para a intromissão do Estado. E as pessoas falam que é pouco tempo, quem diz que é pouco tempo é porque nunca entrou numa penitenciária. Né? Gente como nós, que não está acostumado a viver na miséria, né? Na desumanidade, não aguenta ficar ali 3 horas. Então, manter uma pessoa presa que não está acostumada com aquele ambiente, em uma semana já é muita coisa, que está 3 meses. Então, Essa discussão que a gente falou, ainda mais te ouvindo assim, eu fico convencido, né, da questão. Mas o grande problema foi a lambança do legislador. Porque o legislador teve a oportunidade de resolver isso e, no último artigo do CPC, que é o 1072, revogou alguns artigos da Lei de Alimentos, o 16 ao 18, da 5478, mas não revogou o 19. é, Então, é, permanece essa discussão. Aí fica, a lei especial prevalece sobre a lei geral. Não, mas o CPC é mais novo. Eu colocaria como fundamento para defender, compartilhando aí o seu posicionamento, o prazo maior, porque na execução de alimentos a gente não tem que trabalhar a menor onerosidade ao executado. Há um raciocínio de prestigiar o contrário, prestigiar a efetividade. Então a efetividade seria um prazo maior, uma medida de coerção maior. Né? exatamente, perfeito. Maravilha. Gostei. Bom, bom, que mais nós temos aqui? A gente falou bastante de prisão civil. As outras medidas executivas, né, no caso da execução de alimentos, além de penhora de bem móvel, de carro, a própria penhora online, o que é interessante é que a gente vê a possibilidade de penhora de salário, né? É o 833, inciso 4, fala da impenhorabilidade do salário, mas o parágrafo 2º do artigo 833 do CPC fala da possibilidade de penhora de salário, e é interessante a medida executiva de desconto em folha, né, do artigo 529, que acaba sendo um ofício do juiz ao empregador, se o empregado é um funcionário público, um militar, trabalhador pelo regime da CLT, e já se separa um patamar, né, para pagamento direto ao alimentando. Alguma observação sobre isso, Sandro? Eu Sobre tenho aqui? sim, mas aí, Guilherme, é papo de advogado de novo, né? Uhum. Tem duas coisas que eu percebo que os colegas nossos que não são acostumados a trabalhar nessa área dão uma dormida. Essa é uma delas, o 529, parágrafo 3º. Porque as pessoas têm o hábito de pensar no desconto em folha para pagamento das parcelas vincendas. Né? Então, até porque é meio que um padrão, né? Sabe que a pessoa tem uma fonte de renda fixa, então já requer expedição de ofício para o desconto de 15%, 20%. Mas esquece que na execução, essa porcentagem pode ser cumulada para pagar as vencidas. E aí a pessoa que já paga 20 vai ter um desconto de mais tanto, no limite até de 50%. E o legal do CPC é que ele atenta, que tem que haver uma temperança do juízo de família para a vida digna do executado. Porque uma coisa é alguém que ganha 5 mil por mês, outra coisa é a pessoa que ganha 40 mil por mês, 50, 60 mil por mês. Então, se eu ganho 60 mil por mês, de repente dá para tirar 40% da minha renda, se eu não me engano são 24 mil reais, e deixar a pessoa vivendo com 36. Porque o que você vai sacrificar dela é a troca da BMW, é a viagem, a terceira viagem para a Europa, você vai Bom sacrificar exemplo. aquilo. Você está sacrificando o luxo do executado pelo débito que ele deixou a título de alimentos. Agora, quando a gente veja alguém que tem uma renda que mal dá para pagar o mês, essa acumulação pode se tornar inviável por desafiar a vida digna do executado. Mas o ideal é que o advogado saiba que ele tem esse instrumento. E se eu sou o advogado do exequente, eu posso requerer essa penhora. E cabe ao juiz, antes de deferi-la, instaurar o contraditório.
intimar o advogado executado, tipo Guilherme Hartmann, o advogado executado, ele vai fazer o contraditório, olha, isso não é possível, essa pessoa já vive assim, 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 assado, e o juiz, após ouvir as duas partes, ele deve deferir. Eu só entendo que ele não deve deferir sem oitiva do executado, porque isso é uma forma de penhora que sacrifica a sobrevivência do executado. A própria lei exige que o juiz verifique a vida digna do executado. Isso é uma situação de exceção admitida pelo próprio CPC. Então, nesse caso, acho que vale a pena, por exemplo, essa execução que eu falei, pedindo a penhora sobre o bem de família, eu entendo que o juiz pode até deferir essa penhora, porque a pessoa não vai ser expulsa de casa por causa da penhora. Ela vai continuar morando ali. E depois ela faz a impugnação dessa penhora, sem problema. Agora, se é de salário, até a pessoa discutir o cancelamento dessa penhora, ela já está recebendo a menos, ela vai viver como? Então, quando é por salário, eu acredito que o juiz deve ser um pouco mais cauteloso. E aí eu queria te fazer um pedido para a gente falar, que era do artigo 13, parágrafo 2º da Lei de Alimentos. Vamos que é lá. outro que eu vejo pouquíssima gente fazendo. Eu já cansei de ganhar bons honorários em cima disso. E sempre que eu ganho, eu penso, por que as outras pessoas não ganham também? Eu vejo susto quando eu digo sobre o parágrafo 2º. Por quê? Você consegue os alimentos provisórios. Aliás, é bem incomum a fixação de provisórios num patamar muito alto, né? Os juízes, pelo menos aqui da capital, no Rio, eles são muito cerimoniosos, muito cuidadosos na fixação de provisórios. Aí, quando chegam os alimentos definitivos, eles disparam. Eu já tive um caso dos provisórios fixados, se eu não me engano, em 5 salários mínimos, mais ou menos R$ 5.000, e os definitivos foram fixados em 12 mil. Então, era uma diferença de R$ 7.000. Os provisórios fixados, digamos, em março de 2019, e os alimentos definitivos saíram 14 meses depois. Então, essa diferença de 7.000 mês é para ser multiplicada por 14. Então, você tem uma execução de alimentos de praticamente R$ 100.000 aí. Só dessa diferença entre o que se fixou na sentença e o efeito retroativo à data da citação. Então, há uma ideia equivocada, tipo, não, mas o sujeito pagou todos os provisórios, ele nunca deixou de pagar os provisórios. Ele cumpriu Agora a que ordem da época, né? ele fica pensando, porque ele nunca foi inadimplente, ele não deve nada. Ele deve a diferença. E aí eu vou dizer uma coisa muito feia, eu sei que eu tenho vergonha de falar coisa feia na sua frente, porque você é um lord inglês, e aí eu me sinto constrangido. Mas eu vou vencer em nome da amizade e vou dizer uma coisa feia que eu faço. Quando vem alguém para o meu escritório devendo alimentos, ou com mandado de citação e intimação para pagar provisórios, eu digo, não paga. Não paga, nem um centavo, não paga. Aí eu vou ser preso, se você confia em mim, não paga. Você não vai ser preso. Então, o que eu faço? Você vai pegar o valor dos provisórios e vai depositar mensalmente numa caderneta de poupança. Entendeu? Você não vai pagar. Você vai deixar guardado numa caderneta de poupança. Por quê? Porque se chegar ao final do processo e o juiz declarar improcedente a pretensão autoral, você ficou com o teu dinheiro. Mas se você pagar os provisórios e a sentença dizer que é improcedente, o que você pagou você não vai ter devolução. Os alimentos são repetíveis. Ou então outra, os alimentos provisórios foram fixados em 3.000. A sentença fixou em 2. Se você pagou os 3.000 mês a mês, você não vai conseguir a devolução daquele 1.000 a mais que você pagou. Agora, se você tiver inadimplente e a sentença fixou em 2.000, tira daquela poupança os 2.000 a mais que você, aqueles 2.000 que você ficou devendo mês a mês. Não, mas eu fiquei devendo 3. Não, querido, você está devendo 2. A sua dívida caiu por causa da sentença. Artigo 13, parágrafo 2º. Inclusive, a Maria Berenice Dias, ela fez uma live semana retrasada falando mal do informativo 621 do STJ por causa dessa questão da retroatividade. Só que não foi o STJ que criou isso. Isso é o artigo 13, parágrafo 2º da Lei dos Alimentos. O STJ só foi pegar o artigo 13, parágrafo 2º do processo de alimentos e jogou para revisionar os alimentos também.
Uhum. Então, tanto se alguém me procura e está devendo alimentos, a minha orientação é não paga, deixa guardado, porque se sair uma ordem de pagamento sob pena de prisão numa execução, você paga na hora. Aí você não vai ser preso. Mas até lá, quem sabe a gente não consegue reverter essa hora. Estou vendo alguém dizendo assim, da execução dos provisórios. É a mesma coisa, porque na execução dos provisórios, ele vai ser intimado para se justificar, eu vou justificar no terceiro dia, eu vou esperar o andamento do processo chegar no último momento, porque quem sabe até lá, numa sessão de mediação, ele já não fecha a pensão alimentícia num patamar menor. Entendeu? Então ele não está perdendo nada, porque ou ele vai pagar o mesmo valor dos provisórios, ou então, se houver a chance de uma redução, ele não pagou a mais. Agora, se ele cumprir os provisórios e conseguir uma redução em sentença, ele não vai ter a devolução do que ele pagou. Ele vai sair perdendo. Eu acho que o importante é isso, né? Passar para todos aí que estão nos ouvindo, e eu achei interessantíssimo como estratégia, né? Se os alimentos são irrepetíveis, há um risco de você pagar e lá na frente diminuir o valor que você deveria ter pago e não conseguir recuperar. Eu acho que é um ponto estratégico. No direito, o advogado tem que passar para o seu cliente todas as informações. E você também deixou bem claro que, havendo uma execução que culmine aí numa decretação de prisão, num pedido de prisão, aí ele poderia Ele efetuar o paga. pagamento. Se Envolve. houver decreto de prisão, ele não vai ser preso, ele vai pagar. Ele só vai pagar no último minuto, não no primeiro minuto. Só isso. Eu noto, Sandro, às vezes, porque, por exemplo, eu fiz a EMERGE como aluno, dou aula lá, e aí a gente se volta, né, lá no perfil de ser estudioso, de ter sempre qual é o certo, qual é o melhor posicionamento. Só que na advocacia a gente não é juiz, a gente Exato. defende nosso cliente. Então eu acho que o ponto é esse. Porque eu estou falando isso não em alerta, mas as pessoas estão nos ouvindo. Muitas vezes eu vejo advogado levantando bola contra si para o adversário cortar. Não estou dizendo para mentir. Não, você age de boa fé, mas você tem que expor as questões e defender seu cliente. Né? Exatamente. Aqui no escritório eu me irrito com isso, porque eu crio teses que não tem, que contrariam a jurisprudência, aí começo aqui dentro, mas não é assim, porque não sei o que o STJ. E não me interessa o STJ. Porque não vai haver jurisprudência se não houver algum advogado usando fazer diferente. Eu tenho que usar fazer diferente. Vamos criar jurisprudência. Eu comecei a advogar na época da AIDS ainda, nos anos 90. Não tinha nada, absolutamente nada. A gente só trabalhava no direito material com os princípios do Código de Defesa do Consumidor e os princípios constitucionais. E a gente conseguia fazer muita coisa. Mas a sensação que eu tenho que os advogados, eles só querem trabalhar com a interpretação literal da norma. Eles não vão além daquilo ali. Eles não fazem uma leitura sistemática, não fazem uma leitura epistemológica, não fazem uma leitura teleológica, porque se você não fizer esse jogo, você não consegue atender muitas vezes o interesse do teu cliente. Perfeito. Bom, gente, chegou aqui o aviso que tem 1 minuto e pouquinho aí para terminar essa live. Queria aproveitar aqui o momento para agradecer mais uma vez ao professor Sandro. Tenho grande admiração pelo seu trabalho, pela pessoa que você é, sempre com um sorriso no rosto, né? Quem te conhece sabe disso. Te acompanho nas redes sociais, seus posts, sua militância, seu carinho com suas filhas, enfim. Então, queria mais uma vez te agradecer. Quero dizer que aprendi bastante hoje. Eu tenho aprendido tanto com essas lives. É tão bom a gente sentar e ouvir, né? É muito bom. Fica aqui o Olha, eu que registro. tenho que te agradecer, Guilherme. Você é um cara que eu sou seu fã à distância. Isso é algo em mim que eu quero corrigir, porque é importante dizer para as pessoas o que a gente sente. É importante dizer para as pessoas, porque vai chegar uma hora que você vai querer dizer isso, você não vai ter mais essa chance. E a vida me ensinou isso. Então, eu vou aproveitar para publicamente dizer como você é um cara incrível, como você é um cara que você não só sabe processo civil, mas você tem sensibilidade, você tem inteligência, você tem cultura, você tem caráter, você tem uma energia muito boa, ou seja, você é alguém que eu gosto muito de estar perto. Você é uma pessoa que agrega muito a vida de alguém.
Não só como professor de processo civil, o que já é muita coisa, mas muito como o Guilherme. O Guilherme é tão bom ou tão bom quanto o professor